A grande maioria das pessoas deslocadas permaneceu em países próximos. O número de pessoas forçadas a se deslocar no mundo bateu novo recorde, tendo aumentado 2,9 milhões em 2017 em relação ao ano anterior. Foram quase 69 milhões de deslocados, sendo que mais da metade deles, 52%, são menores de idade. A média de pessoas forçadas a abandonar suas casas foi de mais de 44 mil por dia em 2017. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 19, pela Agência da ONU para Refugiados. O novo relatório, intitulado Global Trends, Forced Displacement em 2017, Tendências Globais, Deslocamento Forçado em 2017, em tradução livre, traça um retrato das migrações forçadas em todo o mundo, resultado de perseguição, conflito ou violência generalizada. Do total de deslocados, 25,4 milhões eram refugiados, 40 milhões deslocados internamente e 3,1 milhões requerentes de asilo. Mais de 16 milhões de pessoas foram deslocados pela primeira vez em 2017, incluindo 4,4 milhões que procuraram proteção no estrangeiro e 11,8 milhões que foram forçados a fugir, mas permaneceram em seus próprios países. Menores, crianças separadas dos pais e familiares, por causa de conflitos, deslocamentos forçados ou desastres naturais, são particularmente mais vulneráveis a abusos. Os dados relacionados a crianças desacompanhadas são limitados, pois nem todos os países registram esses números. Dados preliminares, considerados subestimados no relatório, indicaram mais de 170 mil crianças, menores de 14 anos, refugiadas, desacompanhadas ou separadas dos pais, em 2017. Entre todos os refugiados e deslocados, 52% tinham menos de 18 anos. Países em desenvolvimento. Diferentemente do que muitos pensam, grande parte dos refugiados vai para países em desenvolvimento, rompendo com a ideia de que os migrantes são uma questão de países ricos. Cerca de 85% dos refugiados sob mandato do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, foram para países em desenvolvimento, o que representa um total de quase 17 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas deslocadas permaneceu em países próximos. Cerca de 4 de cada 5 refugiados estavam localizados em um país vizinho àquele de onde fugiram. Os países menos desenvolvidos também deram asilo ao equivalente a um terço do total global, 6,7 milhões de refugiados. O Líbano, por exemplo, foi o que recebeu o maior número de refugiados em relação à população nacional. 1 em cada 6 pessoas era refugiada. A Jordânia, 1 em 14, e a Turquia, 1 em 23, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, quando os refugiados da Palestina, sob mandato da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, estão incluídos. Os números sobem para 1 em cada 4, no Líbano, e 1 em cada 3 na Jordânia. A UNRWA presta assistência e proteção a 5 milhões de refugiados palestinos. Até o final de 2017, cerca de 3,1 milhões de pessoas estavam aguardando uma decisão sobre seu pedido de asilo, cerca de metade nas regiões em desenvolvimento. Durante 2017, quase 5 milhões de pessoas retornaram a seus países de origem, sendo 4,2 milhões de deslocados internos e 667.400 refugiados. Foram feitos 1,7 milhão de novos pedidos de asilo, com 331.700 solicitações. Os Estados Unidos foram, pela primeira vez, o maior destinatário do mundo de novos pedidos, seguidos pela Alemanha, 198.300, Itália, 126.500, e Turquia, 126.100. Ranking: a Síria, assim como nos anos anteriores,
continuou a ser o país com maior população deslocada globalmente. No fim de 2017, havia 12,6 milhões de sírios desalojados à força, sendo cerca de 6,3 milhões de refugiados, 146.700 requerentes de asilo e 6,2 milhões de deslocados internos. A Colômbia teve o segundo maior deslocamento populacional, com 7,9 milhões de vítimas de conflitos, a maioria deslocada internamente, 7,7 milhões. A República Democrática do Congo ficou em terceiro lugar, com 5,1 milhões de congoleses deslocados à força, 4,4 milhões de deslocados internos, 620.800 refugiados e 136.400 requerentes de asilo. Em seguida está o Afeganistão, 4,8 milhões, Sudão do Sul, 4,4 milhões, Iraque, 3,3 milhões, a Somália, 3,2 milhões, o Sudão, 2,7 milhões, Iêmen, 2,1 milhões, a Nigéria, 2,0 milhões, e Ucrânia, 2,0 milhões. Venezuela. Nos últimos anos, a situação política e econômica na Venezuela levou mais de 1,5 milhão de venezuelanos a se deslocarem para os países vizinhos. Entre os principais destinos estavam o Brasil, a Colômbia, Costa Rica, o México, Peru, a Espanha e os Estados Unidos. De acordo com os números fornecidos pelos governos desses países, mais de 111 mil venezuelanos apresentaram novos pedidos de asilo em 2017. O Peru registrou mais pedidos, 33.100, seguido pelos Estados Unidos, 30 mil, o Brasil, 17.900, a Espanha, 10.600, o Panamá, 4.400, México, 4.000, e a Costa Rica, 3.000.